Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro, dia em que a igreja celebra os santos São Cirilo e São Metódio. O evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, apenas 3 versículos, mas com muita coisa para nos ensinar. Uma forte mensagem para nos fazer refletir. Os fariseus tentam colocar Jesus à prova e pedem a Jesus um sinal do céu. Nos chama a atenção a atitude de Jesus. Primeiro, diz o evangelho, ele suspirou profundo, né? Como se dissesse paciência. Como se dissesse, Pai, paciência, dá-me paciência, Pai, dá-me paciência. Suspira profundo e diz: Por que esta gente pede um sinal? Ah, meu povo, você tem uma coisa que em nós pode incomodar a nosso Senhor, é a nossa incredulidade. Sim. Até porque, e mais ainda, quando, pelo fato de nós já sermos cristãos, já sermos igreja, já temos um esclarecimento de fé, mas quantas e quantas vezes, apesar de tudo isso, apesar de tantos sinais já realizados na nossa vida por Deus, quantas e quantas vezes nós ainda caímos na incredulidade. Quantas e quantas vezes nós ainda duvidamos de Deus, do agir de Deus? Quantas e quantas vezes as nossas atitudes incrédulas arrancaram um suspiro profundo de Jesus? E é muito interessante quando Jesus ele diz: Por que esta gente pede um sinal? Você já parou para pensar quantas vezes Jesus já olhou para nós e se perguntou: Meu Pai, por que essa criatura não acredita ainda? Por que essa pessoa não acredita ainda? Por que essa pessoa ainda é tão incrédula? Será que é tão cego para não perceber? Será que não entendeu nada ainda? Quantas vezes Deus, por exemplo, já pode ter realizado na nossa vida livramentos e livramentos? Quantos cuidados Deus, no seu amor, já teve para conosco? Quantas e quantas vezes Deus já demonstrou de uma forma muito concreta a sua ternura, a sua misericórdia, a sua compaixão? E apesar disso tudo, de tantos sinais, nós ainda muitas vezes caímos na incredulidade, pedindo a Deus um sinal, pedindo a Deus uma prova do seu amor, enquanto que ele já deu a maior prova. E a sua maior prova foi a sua morte na cruz. Então, você já parou para pensar sobre isso? Quantos suspiros a sua atitude incrédula já provocou em Jesus? Para pensar sobre isso. Interessante depois no Evangelho, né, que Jesus ele nega o sinal. Ele diz assim: a esta gente não será dado nenhum sinal. E mais interessante ainda é quando o Evangelho termina dizendo: E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Se fôssemos usar uma linguagem de hoje, né, nós diríamos que
Jesus os deixou no vácuo. É interessante isso. Será que Jesus já deixou você alguma vez no vácuo? E agora, quando você perceber, e se você perceber que Deus te deixou no vácuo, o que você tem que fazer? Ficar com raiva de Deus? Ah, Deus me abandonou. Ah, eu pedi uma resposta a Deus, um sinal a Deus, ele não me deu. Às vezes é preciso Deus deixar a gente no vácuo, viu? Mas não é porque ele é ruim, não, é porque a gente é incrédulo mesmo. Porque diante de tanto sinal, porque diante de tanto prodígio, de tanta manifestação de amor e de misericórdia, nós ainda ficamos procurando o sinal para crer, para comprovar? Não, meu povo. Muitas vezes se faz necessário Deus nos deixar no vácuo. E quando isso acontecer com você, e você perceber que Deus te deixou no vácuo, não pense sobre a atitude de Deus, mas que essa atitude de Deus te faça pensar sobre a sua atitude, que talvez seja ou esteja sendo uma atitude incrédula. Peçamos a Deus hoje que possamos enxergar os seus cuidados, o seu amor e os grandes sinais que Ele realiza em nosso favor, para não cairmos na incredulidade e para não colocarmos o Senhor à prova. Pense sobre isso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.